Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, aqui para mais uma aula de geografia, nós vamos lá na página 103 da nossa ficha de atividades fazer as nossas correções, né? A atividade de número 1 trazia um texto que falava da chegada dos portugueses até o Brasil. Então, vamos reler esse texto com bastante atenção. No dia 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil. Nesta data, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral chegava às terras de Vera Cruz, que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Ele chegou próximo à região de Porto Seguro, no estado da Bahia. Atualmente, se discute se o Brasil foi realmente descoberto, pois o nosso país já era habitado por povos nativos desde a pré-história, muito antes da chegada de Cabral. E aí, na sua opinião, o Brasil ele foi descoberto em 1500 pelos portugueses mesmo? Vamos ver a resposta. Então, como eu já havia falado com vocês, né? Não. O Brasil ele não foi descoberto pelos portugueses. Por quê? Porque aqui no Brasil já existiam pessoas vivendo em sociedades há muito tempo. Eram os indígenas. Lembram que eu falei com vocês na aula passada? Então, os indígenas, eles já viviam aqui em sociedade, eles tinham os seus costumes, eles tinham a sua forma de viver, né? E quando os portugueses chegaram, né? Simplesmente eles foram povos que contribuíram para o crescimento cultural do nosso país, né? Eles não descobriram, não. Aqui já existiam pessoas. Então, quando a gente descobre alguma coisa, é alguma coisa que nunca ninguém viu, não é verdade? E isso é uma descoberta. Agora, como aqui já existiam pessoas, então não foi uma descoberta, não, né? Para a atividade número 2, pedia para você circular, né, a imagem do meio de transporte que foi utilizado pelos portugueses para que eles chegassem até aqui no Brasil no ano de 1500. E eu circulei foi a caravela, tá? Então, a caravela foi o meio de transporte que eles utilizaram para navegar e chegar até aqui no Brasil, que naquela época não tinha avião, né? Não tinha os animais não puxavam a charrete, não existia bicicleta, não existia o helicóptero. Então, eles se locomoviam, né? Eles se transportavam, usavam o meio de transporte que era os navios, os barcos, né? As caravelas. E aí, na página 102, fala o seguinte. Não, na página 104, desculpa. Na página 104 fala o seguinte. Nós temos como herança da cultura portuguesa muito mais do que a língua que a gente fala. Nossos jogos, nosso folclore, algumas lendas, né? E cantigas de roda também são parte dessa herança, né, pessoal? Com base nas influências portuguesas em nossa cultura, vamos resolver então os exercícios a seguir. Na letra A, pede para você encontrar aí no caça-palavras essas palavras de influência portuguesa que estão nesse quadro abaixo, tá? Então, cavalhadas, fandango, carnaval, lobisomem, cantigas e cuca. Nesse caça-palavras, nós precisamos encontrar. Então, aqui nós temos a palavra lobisomem, tá? Se vocês quiserem ir matando a palavrinha lá para facilitar, tá? Nós temos aqui carnaval, então já encontramos duas palavras. Nós temos aqui cantigas, né? O que são cantigas? São músicas, né? São musiquinhas, né? Nós temos aqui cuca, que tem referência do folclore, né? Nós temos aqui fandango, né? Que é uma forma de dizer a respeito de uma dança, né? Nós temos aqui cavalhadas, ok? Então, encontramos todas as palavras. E na letra B, lembram que eu falei para vocês que era uma resposta super pessoal? E vocês precisavam escolher uma influência portuguesa, né, dessas ali de cima, e no caso que ocorra na nossa comunidade, descrever como ela é. Aí vocês poderiam citar, tá, com o auxílio de um adulto, para responder essa questão. Então, vocês
provavelmente solicitaram aí, né, a ajuda da mamãe, do papai ou do irmão mais velho e desenvolveram essa atividade de letra B, ok? Agora nós vamos para a nossa apostila, tá? Nós vamos lá na página 186 e nós vamos compreender um pouquinho, pessoal, a respeito dos povos, de outros povos. Então, nós vamos continuar aí falando, né? Nós já estávamos falando sobre os povos que contribuíram para a nossa formação cultural, né? E para a nossa comunidade local, que é a minha comunidade, a sua comunidade, enfim. E nós já falamos de 3 povos muito importantes, né? Aquele tripé clássico, né? Que são os indígenas, os portugueses e os africanos. Por que eles são chamados de tripé clássico? Porque eles são os principais povos, né, que contribuíram para a nossa primeira formação cultural, né, para a nossa primeira formação brasileira e populacional também, né, que logo depois que vieram as demais pessoas, né, os demais povos, mas esses 3 povos foram os primeiros, né, que chegaram aqui no Brasil, uns por vontade própria, outros porque eram forçados, né, como os africanos foram forçados, né, os indígenas já moravam, os portugueses chegaram para explorar mesmo, né, porque o Brasil tinha suas riquezas e eles queriam explorar essas riquezas a qualquer custo, né, e os africanos porque eles foram trazidos como escravos para trabalhar, né, mão de obra barata, mão de obra gratuita, né, escravizada. E depois, né, com o passar do tempo, né, ao longo da nossa história, existiram mais povos, né, de uma forma ou de outra, eles também contribuíram para que essa formação de comunidade, para que essa formação de cultura acontecesse, né? E a gente vai fazer a leitura deles agora na página 186, tá? Então, outros povos. Durante os primeiros anos da colonização, o Brasil se formou da mistura de indígenas, portugueses e africanos. Olha o que a prof estava acabando de falar. Porém, com o passar do tempo, outros povos vieram para o Brasil em busca de um lugar para viver e construir um lar para suas famílias. Esse movimento de pessoas de um lugar para o outro, ele é conhecido como migração e teve grande influência na formação do povo brasileiro em diferentes regiões de nosso país, tá? Então, o que é a migração? A migração é a mudança da população de um lugar para o outro, tá? Buscando situação diferente de vida, melhor, no caso, para melhor, né? E aí nós vamos entender um pouquinho que logo após, olha lá, imigrantes do Brasil. Logo após o período colonial, novos grupos de europeus migraram para o Brasil, principalmente para os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, onde esses estados estão instalados hoje. Antes ainda já tinha essa divisão de estados, tá, pessoal? Porque logo após esse período colonial, o que foi esse período colonial? Foi esse processo de libertação dos escravos, né? Quando, de repente, a princesa Isabel foi lá, né, e decretou, fez uma carta de alforria para todos os escravos, todos os negros, e libertou todos esses escravos. Não existia mais a escravidão ali no Brasil, né? E só que os fazendeiros, eles pensavam assim, de uma forma, como que esses europeus chegaram aqui? Os fazendeiros, eles pensavam assim, eu tenho esse escravo aí, né, que ele é meu escravo, mas agora eles não podem ser escravos. Eu não vou pagá-los para trabalhar na minha terra, não. Eu não quero mais eles então aqui, não. Se eu não posso ter eles como escravo, então para que eu vou ter eles aqui na minha terra, né? Eu vou contratar trabalhadores novos para mim poder pagar, porque eles não podem, na cabeça desses fazendeiros, esses
povos africanos, eles só serviam para ser escravos. Então, eles não queriam pagar essas pessoas para continuar desenvolvendo esse trabalho que eles já desenvolviam como escravos. Então, o que o Brasil fez? O Brasil fez uma campanha para trazer pessoas de outros lugares, né, de outros países para o Brasil, para trabalhar ali nessas lavouras, né, que até então antes era a cana-de-açúcar, que os negros desenvolviam esse trabalho da cana-de-açúcar. Depois, com o tempo, né, depois desse período colonial, vieram esses imigrantes, principalmente os europeus, né, e outros imigrantes, né, de outros países, e eles começaram a trabalhar com a agricultura, né, com o plantio do café, tá? E nesse período, justamente nesse período, era um momento em que, olha lá, ó, olha no textinho, muitos países da Europa, eles enfrentaram sérias dificuldades em suas economias, e não existia trabalho e renda para todas as pessoas. E como o Brasil estava fazendo essa campanha, essas pessoas da Europa, eles eles migravam, né? Eles se mudavam para o Brasil, né? Em busca de novas formas de vida, né? De melhoria de vida para eles. E eles se encaixavam, né? Nesse perfil, porque eles estavam passando por essas necessidades lá no país de origem deles, né? E quando eles migravam para cá, eles traziam a cultura deles para cá. Não é que eles saíam de lá e deixavam a forma de viver deles para lá, não. Eles vinham e aqui eles tinham a mesma forma de viver que eles tinham no país deles, né? E isso acabou fazendo essa mistura, né? Dessas pessoas da Europa. Depois também, ó, alguns portugueses, né? Mais portugueses vieram, alguns alemães, olha aqui no nosso texto, né? Italianos, espanhóis, sírio-libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, chineses, turcos, entre outras pessoas. Eles também vieram lá dos seus países, né? De origem, eles vieram para o Brasil. E cada povo desse daí tem um tipo de cultura diferente, né? E eles passaram a realizar essas atividades produtivas, né, da agricultura, da pecuária, da produção industrial aqui no Brasil, tá? Porque o Brasil fez depois, né, dessa carta de alforria para os escravos, o Brasil fez toda essa propaganda que aqui tinha terra para todo mundo trabalhar, que tinha serviço nas fazendas, né, dos grandes fazendeiros, né? E estava crescendo essa produção industrial, estava se iniciando, e as pessoas lá de fora, eles tinham mais experiência com esses trabalhos, e eles migravam para cá com o intuito de haver melhoria na vida, né, na vida pessoal deles ali, tá? De ganhar, de trabalhar e ganhar a sua vida melhor do que no país de origem deles lá, tá bom? E aí, nós vamos analisar aí com bastante atenção esse gráfico da página 186, né? E ele demonstra a quantidade de imigrantes que chegaram aqui no Brasil na época de 1884 e 1959. Então, entre esses anos aí, tá? No meio desses anos, entre 1884 e 1959. Então, podemos observar esse gráfico que mostra aqui, ó, os italianos, praticamente um pouco mais que os portugueses, né? E tem os espanhóis também, olha só a quantidade. Sírio-libaneses, né, que foram bem abaixo de 200 mil pessoas, né? Os japoneses, mais ou menos na mesma faixa. Os alemães um pouquinho menos, né? E outros de outros lugares, né, que chegaram a somar umas 600 mil, mais ou menos, pessoas. Tá bom, pessoal? Então, essa fonte aqui é uma fonte verdadeira, tá? Ela foi tirada da revista Brasil, 500 anos de povoamento. E é um gráfico real que a gente consegue fazer a leitura e compreender um pouquinho dessa estatística, tá? Que é verídica. E esse gráfico foi mais ou menos desenvolvido no ano de 2000, tá? Lá no Rio de Janeiro, que essa pesquisa foi feita aí, tá bom?
Então, todos esses dados desse gráfico são reais. E aí, nós podemos observar aqui na página 187, que continua o textinho. Então, como percebemos ali no gráfico, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes. O que são esses imigrantes? São as pessoas que vieram de fora, né? E eles vieram atraídos pelo trabalho nas lavouras de café e na construção de diversas comunidades em nosso país, né? Em principal da lavoura de café, mas também na questão do trabalho com a pecuária, né? Que no caso era o trabalho com a criação de gado, né? E de alguns animais de corte, né? Animais que serviam para alimento, né? A carne e o leite, né? A produção do leite, tá? Como a gente pode perceber, a população de um lugar como o Brasil é resultado da união de diversos povos de diferentes países do planeta. Então, se a gente pegar, por exemplo, a nossa região norte e fazer uma comparação com a região sul, por exemplo, a forma da gente viver aqui na nossa região norte é um pouquinho diferente da nossa região sul, né? Não é que nós estamos certos e eles errados, ou eles certos e nós errados. É diferente, né? Então, nós temos hábitos diferentes dos hábitos das pessoas que moram na região sul do nosso país, certo? E esses povos, eles trouxeram muito das diferentes culturas e da maneira de viver deles. Podemos observar isso nos aspectos, por exemplo, como a culinária, as vestimentas, né, a forma de se vestir, os hábitos religiosos e até mesmo nas construções de algumas casas, né? Vamos observar agora essas imagens a seguir. Então, nós temos essa imagem aqui, ó, tá? De alguns japoneses trabalhando em plantação de café por volta do ano de 1930. Então, no ano de 1930, nós podemos observar ali que tem crianças, né, trabalhando também, né, nesse plantio de café, nessa plantação de café. E nessa época aí, pessoal, como a gente já vem falando lá na aula de história, nessa época aí não era considerado ainda trabalho infantil não, tá? Tem essas crianças trabalhando e as famílias, né? Quanto mais filhos eles tinham, mais pessoas para trabalhar ali para eles tinham. Então, eles conseguiam ter mais dinheiro, né? Ter mais mão de obra e ter mais dinheiro. Eles conseguiam arrecadar mais dinheiro, tá bom? E aí, aqui nós temos nessa segunda foto uma casa de pedra. Ela é típica das cidades italianas, em Nova Veneza. Só que essa daí, ela é feita ali em Santa Catarina. Ela é de Santa Catarina, tá? E ela é uma casa típica das cidades italianas. É dessa forma que tem nas cidades antigas lá da Itália, tá? São feitas assim, essas casas de pedra. E essa casa aí é lá de Santa Catarina. Então, nós sabemos que os italianos contribuíram muito para a formação cultural das pessoas da região sul do nosso país, né? Aqui mais embaixo nós temos as construções características da Alemanha. E essa daqui, ela é lá de Blumenau, em Santa Catarina também. Então sabemos que, olha só, os italianos, os alemães, quando eles se migravam, eles se instalaram ali mais ou menos nessa parte do sul do país. Por isso que tem mais descendentes, né, de italianos e alemães ali na região sul do nosso país. Depois, com o tempo, que teve essa migração dentro do nosso país, né? Mas aí já é uma outra história que nós vamos estar abordando numa próxima atividade, num próximo contexto, tá? E aí, na página 188, nós temos o nosso Aprender Brincando. E ele vai ser bem divertido, porque ele traz o seguinte, para você ir lá no material, tá? De apoio, na página 39, e lá nós vamos encontrar um planisfério, tá? E nesse planisfério nós precisamos indicar a origem dos povos que nós estudamos nesse capítulo, tá? E a sua posição no mundo. Então, vocês vão receber esse planisfério aqui, tá? Que vocês estão vendo, que tem aí na sua apostila na página 39 do material de apoio. E aí, o que vocês vão fazer? Tá vendo que ele está em branco? Pois é, nós vamos pintar
os povos que nós estudamos nesse capítulo. Nós vamos pintar aonde que estavam os indígenas, eles estavam no Brasil, então nós vamos pintar os povos do Brasil, nós vamos pintar os japoneses, que foi falado aqui, nesse que são os outros povos que imigraram para o Brasil, depois dos africanos, depois dos portugueses, né? Nós vamos pintar também a Itália, nós vamos pintar a Espanha, nós vamos pintar a Síria, a Libânia, os japoneses, a Polônia. Nós vamos pintar também a Ucrânia, a China, a Turquia, enfim, todos os povos que foram citados aqui nesse último texto nosso, e o tripé clássico, que são os indígenas, os portugueses e os africanos, tá bom? E aí, como, prof, que eu vou pintar se eu não sei onde fica nesse mapa? O que você vai fazer? Você pode buscar aí na internet ou na sua casa, se você tem um mapa, se você tem um atlas, você pode estar buscando esse atlas ou aí na sua casa ou com a ajuda da mamãe na própria internet de vocês, né? Opa. Desculpa, caiu aqui, mas a prof já arrumou de novo, né? Deixa eu organizar aqui para vocês olharem esse atlas que eu venho trazendo para vocês. Tá? E caiu, achou engraçado, né? Tenho certeza que vocês riram bastante aí. E esse atlas aqui vai ajudar vocês, ó. No meu caso aqui, eu vou dar um zoom para vocês olharem. Então, vendo aqui, ó, tem o Brasil, a localização do Brasil, e ele é praticamente o mesmo planisfério que vocês têm aí, que vocês vão pintar, somente esses lugares que nós falamos sobre eles, tá? Olha a China aqui, ó, estão vendo? Tem a Índia, tem que ver se a Índia foi falado. Olha onde está o Japão, tá? Então, temos todos os países aí, vocês vão fazer essa pintura bem bacana, pode pintar bem colorido, tá? Para destacar esses países aí que contribuíram com a nossa cultura, tá bom, pessoal? E aí, vocês vão escrever o nome desses respectivos países e vão pintar eles bem bonito. E para finalizar, nós vamos fazer os traçados ligando esses países ao Brasil. Como, prof? Lembra aqui que eu acabei de mostrar aqui para vocês? Por exemplo, vocês vão pegar as pessoas lá do Japão, por exemplo. Ó, deixa eu editar uma canetinha aqui pra gente pintar, tá? Então, vou reduzir aqui o tamanho. Vou pegar uma outra cor. Vou pegar aqui um laranja. E aí, ó, por exemplo, o Japão, eu vou fazer o traçado do Japão até aqui no Brasil, tá bom? Ó, vou pegar aqui da China agora, ó, e vou levar ele no Brasil, tá? Depois de pintado, depois de tudo muito bonitinho, tá bom, pessoal? E nós temos que observar o seguinte: como vimos, vários povos contribuíram para a nossa formação, né? Formação das diversas comunidades brasileiras. Diferentes culturas, né? Que vieram de fora, agora fazem parte da nossa imensa riqueza humana existente em nosso país. Por isso, nós devemos sempre o quê? Sempre respeitar todas as pessoas que nos cercam, tá? Independente se é branco, se é preto, se é amarelo, nós devemos respeitar as pessoas pela cultura que elas trazem consigo, pela cultura dos antepassados que elas trazem consigo, tá bom? E aí, nós vamos na atividade, nós vamos pular esse de olho no local e nós vamos para a página 189. E vocês vão desenvolver essa atividade para mim, tá? Diversidade dos povos do Brasil. Aí, depois que você fez toda aquela atividade lá do mapa, você vai escolher um dos povos que nós estudamos até agora, que vieram, que migraram para o Brasil, né? Olha lá, eu já tenho até as posições, os africanos, os portugueses, italianos, japoneses, os alemães, né? Quem que veio para o Brasil? Os indígenas, eles não vieram, aqui eles já habitavam, tá? E aí você vai completar o quadro abaixo, você escolhe um povo aí e completa os quadros abaixo, tá? O nome do povo escolhido na 1, na 2, o período que esse povo chegou aqui no Brasil, a 3,
Os principais motivos que levaram esse povo a migrar aqui para o Brasil, vocês podem estar fazendo uma pesquisa na internet, tá? É como se fosse uma pesquisa. Você vai trazer as danças, as comidas típicas e outras influências culturais que esses povos trouxeram, tá? E na 5 você vai fazer um desenho bem bacana, vai pintar bem legal, tá? O povo que você escolheu e em seu país de origem ou aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Essa é a atividade que eu vou deixando pra vocês, tá? Por enquanto, aqui da nossa apostila. E eu preciso também que depois vocês, depois de tudo, vocês vão lá na nossa ficha de atividades e peguem lá na página 105, tá? Vocês vão desenvolver essas atividades também, que ainda nos fala sobre a presença africana no Brasil. Então, nós temos a atividade 1, 2, tá? E 3 na página 105 e a atividade 4 e 5 na página 106, tá? E eu vou deixando essas atividades com vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Na próxima aula, eu trago a correção dessa atividade da página 105 e 106 da apostila, tá bom? A outra, como é uma pesquisa, tá? Ela é pessoal de vocês, a prof não vai trazer a correção, tá bom? Então, olha, um beijo. Espero que vocês tenham compreendido sobre a questão de migrar para o Brasil, dos povos que migraram para o Brasil. Um beijo e até a próxima aula.